Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra e uma grande alegria quando chega essa hora para nossa comunhão, nosso companheirismo ao redor da palavra. Sempre que nós estamos reunidos ao redor da palavra, nós estamos cumprindo a vontade do Senhor, porque nós somos chamados para ter comunhão nesse tempo final ao redor da palavra. O único lugar provido por Deus para a adoração é ao redor da palavra. Todos nós sabemos que o ministério de Apocalipse 10:7, que é o ministério de Malaquias 4, veio para precursar ou introduzir a pedra de coroa. E a pedra de coroa é Cristo, a palavra. Veja, esta preciosa palavra, de acordo com Apocalipse 19. Veja, Deus não descerá mais aqui para falar conosco em forma humana. Veja, ele o fez através do seu profeta. A mensagem está pregada. E hoje a palavra, veja, temos ela escrita, temos ela em áudio, temos ela pregada. A palavra, veja, o verbo, veja, esse é o novo nome do Senhor Jesus Cristo. A pedra de coroa, veja, a interpretação correta da palavra. E toda vez que Deus vai fazer algo na terra, Ele coloca um sinal no céu. Nós estamos em uma hora de grandes expectativas, grandes eventos para acontecerem aqui na terra, ao redor da Senhora eleita, a verdadeira igreja. Veja, no final de março, tivemos um alinhamento com 5 planetas alinhados com a Lua. Todos nós sabemos que a Lua representa a igreja. E veja, grandes mudanças, grandes transformações para a igreja verdadeira. Trevas para o mundo, porém para nós, veja, mais entendimento, mais luz, mais compreensão da palavra, mais o poder para nos transformar está tomando lugar. Uma igreja sendo levada à condição de ser sem mancha, sem ruga, santa, irrepreensível, mas acima de tudo, cheia do amor de Deus. Porque é o verdadeiro amor de Deus em nosso coração que faz com que a graça opere os milagres, as maravilhas. E essa é a profecia para esta hora. Uma igreja, veja, aonde Cristo, a pedra de coroa, está entronizada. E essa pedra de coroa é o amor de Deus. Veja, o verdadeiro e genuíno amor que não será imitado. Será um genuíno amor que trará a graça soberana para operar as obras maiores de acordo com a profecia. Agora veja, Mateus 2, a partir do verso 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Esses magos eram astrólogos. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então, na mensagem a ele ouvir, essa mensagem ela é poderosíssima para entender, veja, a introdução da pedra de coroa. Cristo, a palavra. Foi a esse que o profeta precursou. Foi este que ele introduziu, a palavra. Veja, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é a palavra. Neste momento em que temos tantos falsos profetas se valendo da mensagem do Mombrana para estabelecer a si mesmos. Veja, como que se Mombrana tivesse precursado a vinda deles ou preparado o caminho para eles. O Mombrana veio preparar o caminho para a palavra, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Veja, o alarido, essa foi a mensagem. A voz de arcanjo, o anjo de Apocalipse 10. Veja, a voz da ressurreição. Efésios 2, para trazer uma ressurreição para a verdadeira igreja que estava dormindo entre os mortos espirituais. Esta é a voz que sai da mensagem. Veja, minhas ovelhas ouvirão minha voz. Jesus disse que haveria uma ressurreição nesse último dia. Efésios 2, veja, o molho movido moveu-se sobre a semente eleita que jazia na terra. Veja, esse molho trouxe para fora aquelas sementes que estavam aguardando essa ressurreição, esse nascer do sol. Veja, essa igreja aparece em cena agora. Veja, e ela é liderada pelo cabeça, Cristo, não nenhum homem.
Veja, o Umbanda não veio introduzir algum homem. O último ministério de um homem só foi de Malaquias 4. Ele veio introduzir agora Cristo. Veja, a cabeça, a palavra. Porque depois da saída do anjo de Apocalipse 10:7, temos uma outra escritura. E tornou o anjo a falar comigo. Apocalipse 10:8. Veja, e a ordem é, vai na mão do anjo, toma o livro, a palavra. E depois a igreja sairia reprofetizando aquilo que já foi pregado. O que introduziu o profeta então? A palavra. Nada mais do que isso. É muita gente confusa hoje por aí porque não entende a mensagem. Estão atrás de um homem, de uma liderança, de um ungido. Não passam de talvez, virginécias, vamos dizer assim, né? Porque ela foi atrás do Espírito Santo quando Cristo, a cabeça, estava sendo introduzida no corpo. Veja aquela grande constelação de anjos formando a cabeça nos céus, juntando a cabeça com o corpo. E para isso ser feito, tinha que ser necessário o filho do homem, de acordo com a profecia. Então diz o Umbanda algo muito importante. Veja, na mensagem a ele ouvi, parágrafo 34, e é isso que eu quero introduzir nesta hora. O que veio fazer o Umbanda? Veio introduzir a palavra é Cristo, o Espírito Santo. Veja, como no nascimento do Senhor Jesus, quais foram os primeiros que vieram? O que declarou isso primeiro? Uma estrela começou a varrer os céus. Os magos vieram do Oriente para Jerusalém, lá da Índia, os 3 magos. Quando eu fui à Índia, a gente continua a vê-los da mesma maneira, assentados nas ruas, são os que eles chamam de homens sábios ou de magos, fitadores de estrela. Veja como alguns os chamam. Mas Deus sempre declara as coisas no céu antes dele fazê-las na terra. Vamos repetir, houve um alinhamento agora, 2023, no final do mês de março. 5 planetas alinhados com a Lua. O que Deus está fazendo na Terra? Alinhando sua igreja com a palavra. A mensagem veio introduzir a pedra de coroa. Veja, Apocalipse 19, e o que estava escrito em sua coxa? Senão o verbo, a palavra. Foi isso que o 7º anjo veio introduzir. Veja. Agora veja. E esta é uma coisa especial. Pedro, mais tarde em sua vida, se referiu a isso, se referiu como o Monte Santo, falando um pouquinho daquele Monte da Transfiguração. Veja, santo. Agora, eu não creio que o apóstolo quis dizer que o monte era santo, pois era simplesmente um monte. Havia tido batalhas ali e tudo mais. Não era um monte santo, mas era Deus santo no monte, não o Monte Santo. Nós ouvimos tanto hoje a respeito da Santa Igreja ou do povo santo. Não há nenhuma saída, nenhuma Santa Igreja ou povo santo. É o Espírito Santo no povo que faz a santidade. Não é a Santa Igreja ou o povo santo, é o Espírito Santo na igreja. Referindo-se ao Monte da Transfiguração, veja, Moisés e Elias, 3 apóstolos. E o que a voz disse? Veja, a ele ouvi. Quem? A palavra. Veja, aquilo foi a pré-vinda, veja, de Lucas 17, Mateus 24. Nem Moisés nem Elias, quando eles elevaram os olhos, viram somente Jesus. Nós não estamos buscando nenhum homem, nós estamos enxergando apenas o verbo, e ele é a palavra. Veja agora, nesta ocasião, Deus escolheu 3 para serem testemunhas. Ele colocou um lá, Pedro, Tiago e João. Se você observar, sempre quando ele ia fazer algo grande, ele tomava aqueles 3. Querem saber por quê? Pedro, Tiago e João. Esperança, esse é Tiago. Fé, Pedro. Caridade, João. O amor, a pedra de coroa. Representando o 4º evangelho. Representando, veja, Cristo na igreja. Veja, os 3 dos grandes dons de Deus, esperança, fé e caridade. Veja, isso é algo grande. O maior desses é o amor. É aí aonde a igreja está ancorada nesta hora. Que grande hora nós estamos vivendo. Veja, naturalmente, sendo amor, era caridade, e Tiago era esperança, e Pedro era fé. E ele tomou esperança, fé e caridade para encontrar ou colocar neles o que ele iria fazer. Veja, agora nós encontramos que quando ele subiu a este lugar, veja, o qual mais tarde foi chamado de Santo Monte, Pedro diz isso, ou o lugar santo onde Deus estava, nós encontramos isso lá em cima, quando eles chegaram no monte. Deus tinha 3 lá dos céus para testemunhar
Sobre as montanhas, Moisés, Elias e Jesus. Então aqui na terra havia 3 criaturas terrestres, Pedro, Tiago e João. E lá estava Moisés, Elias e Jesus. 3 testemunhas do céu, 3 testemunhas na terra. Quando Deus prepara para fazer algo, Ele sempre tem uma testemunha daquilo. Veja, estou tão contente hoje, porque podemos olhar ao redor antes da vinda do Senhor e ver as testemunhas de sua aparição. Vendo os sinais da igreja, veja, da breve aproximação do Senhor Jesus Cristo, vendo palavra por palavra se cumprindo. Mesmo o último sinal que era para ser dado para a igreja antes da aparição do Senhor Jesus, está operando na igreja agora mesmo. A última coisa. Veja, porque muitas pessoas estão seguindo falsos profetas, porque não captaram a luz da palavra. Veja, recorda, ele disse, como foi no dia de Sodoma, assim também será na vida do Filho do Homem. Observe o que os pecadores estavam fazendo em Sodoma e veja o que o anjo do Senhor fez quando ele desceu para testemunhar isto. Observe o que os 3 anjos fizeram, todos os 3. Veja o mundo hoje em seu pecado. Veja a igreja hoje em sua condição, como Ló. E veja a igreja escolhida, tendo os seus problemas como Abraão tinha. O homem ou a mulher hoje que tenta viver para Deus tem que lutar para seguir adiante. Você tem que marchar para o reino de Deus. Então ali estavam 3 anjos visitando Abraão, 2 foram a Sodoma, veja, 3. No Monte da Transfiguração, Elias, Moisés e Jesus. Na terra, Pedro, Tiago e João, veja. E os magos, veja, uma estrela, tudo alinhado. Veja, o que nós estamos buscando nesse monte hoje? Algum homem? Ou Jesus, a palavra? A quem que o profeta veio introduzir, se não a palavra? É aí que nós temos que estar firmes, meus irmãos, não olhando para a esquerda nem para a direita. O profeta veio introduzir a pedra de coroa, Cristo, a palavra. Irmão, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.